São 7h19. Mudanças na legislação eleitoral. A Câmara Federal aprovou na noite desta quarta-feira alterações no texto, que passou também pelo Senado, instituindo novos gastos com recursos do fundo eleitoral. E também nessa decisão, a volta do horário da propaganda partidária no rádio e na televisão. As informações com Carlos Alberto. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira o projeto que altera regras eleitorais. A matéria será enviada à sanção presidencial. A proposta que altera regras eleitorais, o projeto de lei 5.029/19, retoma a propaganda partidária gratuita no rádio e na televisão semestralmente. O texto aprovado, entre outras mudanças, prevê exceções ao limite de gastos de campanhas, estabelece itens nos quais podem ser usados recursos do fundo partidário, define critérios para análise de inelegibilidade e autoriza o retorno da propaganda partidária semestral. Para valer nas eleições municipais do próximo ano, as regras precisam ser publicadas em até um ano antes do pleito, ou seja, até o começo de outubro deste ano. Segundo o texto aprovado, haverá 4 novas situações nas quais o partido poderá usar recursos do fundo partidário. Poderão ser contratados serviços de consultoria contábil e advocatício, inclusive em qualquer processo judicial e administrativo de interesse partidário ou de litígio que envolva candidatos do partido, eleitos ou não, relacionados exclusivamente ao processo eleitoral. As legendas poderão usar o dinheiro do fundo partidário também para pagar juros, multas, débitos eleitorais e demais sanções relacionadas à legislação eleitoral ou partidária, na compra ou locação de bens móveis e imóveis, construção de sedes e realização de reformas e no pagamento pelo impulsionamento de conteúdos na internet, incluída a priorização em resultados de sites de pesquisa. Quanto ao financiamento de campanha de 2020, os deputados federais tendem a manter o que está no projeto de lei do orçamento enviado pelo governo Bolsonaro, que destina 2,54 bilhões para as eleições municipais. Em relação ao pleito de 2018, de 1,72 bilhão, o aumento proposto é de 48%. Com informações sobre os bastidores da reforma eleitoral, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom, Luciano, a gente percebeu claramente aí o recuo, né? Não é um recuo, eu diria o seguinte, na realidade a retomada do que havia sido vetado no Senado. Os deputados, na realidade, ficaram chateados aqui, entre aspas, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, porque dizem que houve uma quebra de acordo. O acordo previa, segundo eles, o que foi aprovado de mudança nas regras eleitorais na Câmara era para ter sido confirmado no Senado. Só que o Senado recuou e manteve apenas a questão do fundo eleitoral em aberto. Ou seja, vetou todos os demais pontos, que era uma verdadeira... É uma verdadeira bandalheira em relação ao que se entende de perspectiva para fiscalização da lei eleitoral nas eleições do ano que vem. E aí o que aconteceu, Luciano? Eles simplesmente agora abriram uma brecha enorme para a Caixa 2, abriram uma fenda e uma outra coisa para candidaturas de políticos com ficha suja. Por que isso? Quando eu falo político, você quer saber uma das coisas, por exemplo, que está mantida aqui, Luciano? Hoje, na legislação atual, o candidato tem que provar que é ficha limpa no ato do registro da candidatura dele. Por esta lei que foi aprovada aí na Câmara dos Deputados ontem, ele vai ter agora, Luciano, até praticamente perto da posse, para confirmar, para mostrar provas de que realmente é ficha limpa ou é ficha suja. Ou seja, vai empurrar a candidatura dele até o limite do limite, mesmo entre aqueles que sabiamente são reconhecidos como fichas sujas. Esse é um ponto que pode significar e ser interpretado como um verdadeiro retrocesso. Porque retrocesso. A luta deflagrada há 10, 15 anos de combate à corrupção e para também tirar da política, do exercício da atividade parlamentar e do executivo, pessoas envolvidas com corrupção que tenham sido julgadas e condenadas, agora a legislação retoma
reabrindo, como você bem fala, uma brecha para permitir que um candidato denunciado ou investigado, claro que denunciado e investigado não significa condenado, mas na hora que tem denúncias mais concretas que o comprometem na busca pelos votos, não dá para esticar até o último instante o registro dessa candidatura. Exatamente isso. E além da questão da transparência, do acompanhamento da aplicação de recursos, que também ficam comprometidos com essas mudanças que foram feitas agora na Câmara dos Deputados. Eles derrubaram o que foi colocado lá no Senado e agora fica o seguinte, Luciano, a questão é, Jair Bolsonaro, o presidente, ele tem 15 dias para decidir se veta ou se sanciona essa lei. Ele pode vetar integralmente todas essas propostas que foram feitas pela Câmara dos Deputados e pode também vetar parcialmente. Não se sabe qual vai ser o posicionamento do presidente. Eu acredito o seguinte, que pelo menos parte do que está nessa lei eleitoral vai com certeza ser vetado. A grande questão, Luciano, por exemplo, é você imaginar esse casuísmo que a gente tem a cada 2 anos, lá vem a mudança na legislação eleitoral. São os políticos tentando fazer adaptações olhando para o próprio umbigo. Óbvio, são eles que estão cuidando dos próprios interesses. E nessa lei, que foi nesse projeto de lei aprovado na noite dessa quarta-feira pela Câmara Federal, tem lá, Beto Almeida, a possibilidade também do fundo eleitoral de 2020 chegar ao valor, como disse o Carlos Alberto nessa participação sobre a reforma eleitoral. Estou chamando de reforma eleitoral porque são tantas mudanças nessa legislação. O fundo eleitoral para bancar a campanha dos candidatos a prefeito e a vereador pode chegar a 2 bilhões e 540 milhões de reais. Esse valor já está na proposta orçamentária de 2020. Pois é, mas lembrando aqui para os nossos ouvintes que na eleição passada, de 2018, o fundo eleitoral foi composto por 1 bilhão e 700 milhões de reais. Dinheiro, inclusive, 30% desse valor saiu das emendas parlamentares que foram desviados, que eu digo assim, colocados para que esse dinheiro fosse compor o fundo eleitoral para as eleições. Aí eu pergunto, é justo? Porque não é justo, Beto, porque 2 bilhões e 400 milhões de reais dá dinheiro suficiente para colocar muitos equipamentos públicos, postos de saúde, unidades de educação, um transporte escolar de melhor qualidade. 2 bilhões e 400 milhões de reais como fundo eleitoral é um atraso. Um atraso para o país, Luciano, é um atraso para a população. Você deve estar lembrado, e os nossos ouvintes também, que a Câmara deu uma guinada em busca da moralização na área pública, depois que lá atrás muitos brasileiros foram às ruas cobrar exatamente mais rigor do Congresso Nacional. Aí houve aqueles movimentos, vem pra rua, batidas de panela, muita gente questionando a atuação dos parlamentares. Eles entraram para valer com uma série de propostas de moralização, parece que esqueceram tudo. Estão voltando agora, dizendo, naquela base do se colar, colou, jogando para ver como é que fica a reação da opinião pública.